Bom dia, gente! Meu Deus, já falhou no bom dia, minha voz. E aí, gente? Tudo certo? O que aconteceu com a equipe? Quiseram me boicotar hoje, não deram permissão para eu abrir o microfone? Tem um bom dia no Capaz. mudo, mas tudo bem. E aí, Ficou gente, com tudo um bom certo? dia repreendido. Bom Tudo certo. dia. Rapaziada, hoje a gripe quer nos pegar e a gente quer fugir, mas compromisso é compromisso, né? Vamos Com ver certeza. até onde a voz vai conseguir. Vamos lá, que o pessoal está dando bom dia, o pessoal está chegando Bom aí. dia, pessoal. Não adianta, aqui no Sul a gente tá com vamos dizer, não vamos dizer um surto, né, para não apavorar o pessoal, mas tá bem forte a questão de influenza, então aqui cada hora cai em alguém da equipe e vai trocando a pecinha, né, tá mais ou menos assim. Mas vamos sobrevivendo. É influenza, é H2, não sei N, não sei o quê, agora os números mudam. Isso é igual A gripe da aviária, meu Deus, é vai muita todo coisa mundo. junto. É, até a gripe aviária apareceu aqui na região. Então tá, mas tudo certo, vamos É em isso frente. aí, O importante é que estamos mantendo o compromisso semanal de fazer a live. Isso é o mais importante. com E hoje certeza. a gente vai apresentar mais um material exclusivo que eu acho que fazia um tempinho que a gente não apresentava uma nova trilha, né, Malu? Isso aí. Se eu não me engano, a última foi em outubro, a Nath que me corrija, mas se eu não me engano, foi nessa data. Porque que acontece, né, pessoal? Normalmente a gente espera vir alguns lançamentos para que a trilha fique com atualizações, e isso é muito melhor para vocês fazer a venda, né? Aproveitar esse gancho dos cursos novos. Então, por isso que teve essa questão da gente aguardar um pouco mais. Claro que agora vai vir outros lançamentos, então possivelmente aí vamos ter mais trilhas pelo caminho aí desse ano, né? A ideia sempre é trazer cada vez mais trilhas atualizadas, com cursos bacanas aí que estão na atualidade para que vocês tenham bastante venda aí na escola de vocês. E é claro que sempre tem o intuito da venda das trilhas, que é aquele pacote completo para que o aluno fique retido um pouco mais de tempo aí dentro da escola de vocês. Ô, Malu, deixa eu antes de começar, para dar aquele tempinho até as pessoas entrarem, todo mundo. Ontem Claro. eu dei um treinamento para uma rede que estava entrando e não sei até se ela não está aqui, a pessoa está aqui, talvez esteja. E aí eu mostrei, eu dei um geral no nosso portal e mostrei várias coisas, eles ficaram bem impressionados. E aí, quando eu entrei na parte de marketing, é muito material lá. E aí, por exemplo, eu peguei e citei o exemplo do São João, né? Então, eu peguei e botei na busca lá do portal São João. Nossa, já tem, acho que 6 versões diferentes. E a gente abriu as versões e, sim, ó, todas elas podem muito tranquilamente ser usadas a qualquer momento. Não necessariamente que a do ano passado não vai encaixar esse ano, porque a temática Claro. é a mesma, mas o design, ele continua sendo moderno. Então, muito moderno. Então, assim, material muito legal. Tem muito material ali no portal, assim, ó. Olha, acho que todas as datas a gente já deve ter pego todas as datas. Todas as datas comemorativas, campanhas, tem muito, muito, muito material. Até ali, é quase que difícil a gente conseguir agrupar tudo, porque é muita informação. Mas, assim, eu convido todo mundo que está aqui, se faz um tempo que não entra no portal, gente, ali é um canal de informação Gigante. e o pessoal mesmo comentou, cara, a gente como franquia não tinha nem próximo disso aqui. Então, e realmente, então assim, ó, tem muita informação. Eu sei que tem alguns aqui que já olham com bastante, acompanham, né, o processo, mas quem acompanha de um tempo para cá, vale a pena voltar um pouquinho, olhar tudo para trás que tem. Quem não entrou, nem preciso citar, né? Por favor, entrem e olhem, tem muito treinamento. Tem 70 lives gravadas lá, pelo que eu vi lá, são 70 lives gravadas. Muito treinamento, tem muito material de marketing, tem as ferramentas, cara, tem muita, muita, muita coisa, muita coisa. E hoje, se a gente parar para analisar, né, Elisiano, as pessoas entendem que a gente tem esse material de grande quantidade, os treinamentos semanais, e isso roda outras coisas paralelamente a tudo isso que a gente faz, né? Então, é atualização de ferramenta, é treinamento, como o próprio Elisiano fez ontem, com equipes, com pessoas novas entrando, temos o nosso pessoal também
do pós, nós temos aqui o comercial, a gente tem o desenvolvimento. Então, praticamente, a Ouro, às vezes a gente está aqui na live muito, principalmente eu, a Natália, o Felipe, o próprio Lisiano, mostrando muito essa questão de materiais de marketing, treinamento comercial, mas existem inúmeras outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente pensa, nossa, será que o marketing, será que o desenvolvimento fica focado apenas nesses treinamentos semanais? E não. Aqui, como a gente fala, é a fábrica dos cursos, na verdade. A gente continua produzindo todas as outras coisas. Óbvio que a gente tem vamos dizer assim, uma energia maior com relação a quando a gente projeta algo para uma live, claro, sim, mas inúmeras coisas acontecem paralelamente a isso. E uma das coisas que nós vemos ali, como o Lisiano falou, com relação à quantidade de material, por exemplo, ano passado, se vocês quiserem dar uma olhada, nós focamos no Dia dos Namorados. Esse ano a gente já trouxe uma proposta diferente. Mas ano passado também teve material de São João. Só que cada ano a gente tenta trazer de uma forma diferente algo que fique mais em evidência. Então, por exemplo, a minha escola vai querer usar o Dia dos Namorados, porque aqui para nós é mais forte do que o São João. Tem material. Então, né, mês de junho tem mais tipo de campanha que pode fazer. Fora aquela que a gente trouxe também semana passada, da inauguração de escola. Daqui a pouco tem alguém aqui que está reinaugurando ou inaugurando uma nova unidade. Então, tem mais material também disponível. E é legal... E hoje quero falar... Desculpa, Malu. É legal. Pode terminar. Não, só para avisar para vocês que também nós subimos um material diferente na semana passada que não foi falado na live, que é um folder com todos os cursos. Isso era uma coisa que já pediam antes, então a gente, né, depois da live, a gente acabou fazendo também esse folder, que é algo que o pessoal pede muito. Eu não quero abrir todo o catálogo, porque, né, é bastante folha, tem que estar folhando e mostrando e procurando. Então, ali tem exatamente toda a lista de cursos. Já está lá no portal desde semana passada, tá? Se eu não me engano, é folder lista de cursos, né, Nath? Se a Nath me convide, se eu estiver falando errado. Não dá para um material que a gente... Falou. A gente não pode mostrar no final? Para dar um tempo. Pode, gente. Aí a gente apresenta, claro. de repente, tu, de repente, abre, ou a Nath vai preparando, mas eu acho que era legal a gente mostrar no final, para não ter correria agora. Sim, a gente busca para mostrar. Eu acho que é legal, mas assim, até para valorizar aquilo ali, entendeu? Mostrar realmente como é que é, para que as pessoas vejam. Eu acho que isso é importante, porque muitas vezes só falar, a pessoa não vai ter noção do material. Então, eu acho que isso é importante. Até para ver a utilização dele, né? Porque é um material bem útil ali para o dia a dia da escola, para não precisar pegar o catálogo, mostrar, para ter ali já à mão, né? O material impresso para mostrar a lista de cursos, né? Então a gente fez um material mais prático, digamos, né? Baseado no que a gente já tem, que seria o catálogo, só que uma forma mais prática para apresentar no dia a dia, né? O pessoal tá até dizendo que já usou, ó. Masterline, não sei lá, como é que se produz. Que legal. Folder. É isso aí. A ideia é essa, pessoal. A ideia é sempre vocês utilizarem da melhor forma. E durante esse treinamento, o pessoal comentou uma coisa que eu não tinha ainda dado, talvez não atenção, mas não tinha percebido isso. Que aí ele disse assim, foi muito legal a última live, porque a gente que vem de franquia, a gente segue as estratégias comerciais que a franquia passa. E a franquia que eles participavam, o foco era muito empregabilidade, que é uma linha comercial diferente, não diferente, mas é uma linha diferente, é diferente do que a gente tratou na última live, que era aquela questão de escola, relacionamento, o Miguel ainda citou ali, secretário de educação e tudo mais. Então, ela assim, ali já abriu a cabeça para a gente de outras possibilidades. E ela foi, então assim, era para apresentar um material, mas no fim, né, sendo polo ali, a gente tratou de vários assuntos de expansão, que acabou trazendo esse movimento, que era uma coisa que a gente queria, mas não tinha ideia como poderia começar com esse processo, principalmente tentar entrar nas escolas. Então, às vezes a gente comentando alguma coisa, como a gente está falando agora, talvez a gente traga uma dica que impacte mais a escola do que o material, muitas vezes, né? Então, que gera uma nova ideia, né? Um diferencial do nosso portal ali, dos nossos materiais, é a versatilidade, né? A gente sempre procura criar materiais também que tenham uma ampla utilização. O exemplo da live da semana passada, né, da inauguração, a gente criou um material que não só serve para inauguração, mas para reinauguração, relançamento, ou os próprios materiais podem ser utilizados ali
no dia a dia da escola, né, na postagem das redes sociais ali. Não é um material exclusivamente, foi projetado, mas ele também tem a possibilidade de utilizar para outros meios, né? Então, no portal ele tem... 100% editável sempre, 100% né, Nath? editável. Outras campanhas que a gente desenvolveu também, tem materiais ali dentro que se parar para analisar, tu consegue reaproveitar ainda para outros momentos. Então, eu acredito que essa questão do Canva ali ser editável abre um leque de possibilidades, né? Que nem tu comentou ali, traz uma ideia, tu pode desenvolver essa ideia para outros caminhos, né? Sem dúvida. E outra coisa, né, Nath? A gente colocou um documento, hoje tem uma estratégia de 30 dias de antecipação de divulgação. Mas esses 30 dias também pode valer para outra campanha. Por exemplo, vai fazer uma campanha de um feriado na tua cidade que também, como vamos dizer, São João, vai fazer um evento. 30 dias, o que tu precisa saber, como tu precisa preparar para a escola, como é os comunicados, o que tu tem que postar, o que tu precisa captar, o que tu precisa organizar. Então, é exatamente isso que a gente sempre tenta deixar para vocês, sempre o máximo de coisas possíveis prontas, para que a única preocupação de vocês, às vezes, seja apenas produção de material e disparo seja da propaganda em si, enfim, mas a única coisa que a gente sempre prioriza sempre é deixar o quanto mais organizado isso para vocês, melhor, para que vocês, naquele momento, foquem exatamente no objetivo final aí da campanha. Perfeito. Verdade. Paralelo aí o calendário de marketing também, né? Uhum. Juntando as campanhas mais o calendário de marketing, só fica sem postar quem realmente não parar ali para mexer, porque tá tudo bem, a gente deixa o máximo possível organizado para a escola conseguir, né, manter uma rotina. É isso aí. Vamos começar o nosso conteúdo? Vamos começar, vou pedir para a Nath compartilhar aí para mim explicar para vocês mais ou menos. Pessoal, hoje nós estamos trazendo aqui para vocês a trilha do conhecimento marketing com inteligência, né? Então, devido aos lançamentos de atualizações do marketing digital, inteligência artificial, chat GPT, nós trouxemos hoje uma trilha que ela vem em encontro junto também com essa atualidade, vamos dizer, né? Hoje a gente sabe que essa garotada aí, principalmente que está entrando no mercado de trabalho, está muito focado nas áreas de TI, na área do marketing. Então, vamos começar pela parte do marketing em si, né? Que a gente depois pode desenvolver outras trilhas focadas nesse objetivo, para justamente atender esse pessoal aí que está querendo entrar no mercado de trabalho. Hoje, é uma coisa que eu sempre falo, a construção do profissional não vem baseada apenas em um curso, a gente sabe que uma trilha é muito importante para que eles possam ter esse objetivo final concluído com sucesso. Digo sempre baseado no que a gente também trabalha aqui, quando a gente vai fazer a entrevista, a gente sabe quanto que a dificuldade que nós temos aqui de ter um profissional que tenha atendido pelo menos a metade dos requisitos, que é o ensinamento básico do mundo digital, que é cursos profissionalizantes do pacote básico, aí vai vindo para a área específica. Então, hoje a gente traz essa importância para que esses alunos da escola de vocês saiam 100% profissionalizados dentro dessa trilha, né? Então, vou pedir para a Nath passar aí para nós qual é o objetivo dela, então. O resultado da trilha é uma formação completa que une estratégias de marketing e o uso prático, né, da inteligência artificial e domínio dessas ferramentas. Hoje, eu brinco aqui que o ChatGPT é um funcionário nosso, né, do nosso setor ali, porque nós utilizamos muito ele, por exemplo, a minha própria trilha, né, sou bem sincera, eu fiz a minha trilha, tenho uma ideia, às vezes eu brinco que as minhas ideias são meio mirabolantes, daí eu digo, eu vou conversar com o chat para ver o que ele acha, porque daqui a pouco eu estou fugindo muito do meu conceito, né, e ele fala, olha, gostei, não gostei, acho que poderia fazer assim, então, né, a gente brinca que é um novo funcionário do setor. O ChatGPT ele é um alimentador de ideias, né? A gente traz, puxa o fio ali da ideia e ele vai te ajudar a construir. Ele é uma ferramenta que ajuda a deixar mais sólida a tua ideia, né? E ontem eu acho que ontem não, porque ontem foi segunda, eu falei para a Nath, não gostei do nome do meu e-book, que eu já dei spoiler, vai ter um e-book final, né? Aí eu não gostei. Daí a Nath, então vamos botar lá no chat, vamos ver o que ele acha. Daí ele botou até, deu uma risadinha com nós ainda, dizendo que podia realmente modificar. Foi engraçado, porque realmente é isso. Ele está integrando já com
Ele tem toda essa questão de guardar a memória dele do que a gente já vem conversando, então exatamente o que a gente vai ser ensinado ali dentro dos cursos, de como eles aproveitarem essa ferramenta da melhor forma possível, estrategicamente, justamente para que possa, né, futuramente aí trabalhar dentro dessa área. Então é um caminho ali feito para destacar esse mundo digital, ele entender, aprender, criar, desenvolver, comunicar, né? E até mesmo se ele quiser empreender de uma forma como esse, né? Com esses cursos depois que ele fizer. Então, profissionais em busca de reinvenção digital, pessoas que estão em transição, né? Quem quer aí se reinventar? Eu mesma falo por mim, né? A minha essência dentro do marketing, ela veio do designer, eu não trabalhava com marketing. O marketing apareceu na minha vida na pandemia, justamente por uma escassez de mercado, porque parou tudo, então eu tive que me reinventar, então eu me encaixo dentro desse profissional aqui que quer se reinventar, mudar um pouco da sua área, não fugir muito, né? Mas vir de uma nova fase e a iniciação de quem está querendo ir um novo mercado de trabalho, quem está se formando no ensino médio ou ainda está concluindo, está buscando uma oportunidade. Às vezes a gente sabe que, infelizmente, os menores aprendizes eles têm muita dificuldade de entrar para empresas, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de experiência, é uma caminhada um pouco mais difícil. Então, né, é focado exatamente nesse público. Malu, mas eu não quero vender para esse público. Tudo bem? Hoje aqui a gente trouxe estratégias para vender para esse público, mas nada impede da escola de vocês vender para outro. Pessoas mais novas, mais velhas, ou que já estão no mercado apenas querem se aprimorar. Tranquilo, pessoal. Na verdade, a gente só traz realmente sugestões das estratégias que a gente cria para a venda desse pacote, tá? O adaptável a gente consegue, né, trocar ali os cursos, moldar ela para o público-alvo, né? Se tem um aluno ali que esteja iniciando na carreira, tu pode fazer uma adaptação dessa trilha, ela é uma sugestão, né, que a gente dá com alguns cursos que façam sentido ali na formação para o aluno, mas vai de realidade para realidade, né? Cada escola vai ter um perfil de aluno, então abre o precedente para fazer uma adaptação na trilha, né? Então, e outra, a gente né? tem... Pode falar, né? Não, e outras vezes ele já tem uns cursos da trilha, e daqui a pouco tu vai adaptar a trilha para aqueles cursos que ele já fez, por exemplo. Pode ser um aluno que já está dentro da escola, tu só vai trocar e colocar outro curso, né, substituindo. A trilha sempre é 100% editável também, é só uma sugestão. É verdade, a gente traz ela como sugestão aqui tanto para quem já está na área, né, do marketing ali, ou alguma área, outra área relacionada e queira se aprofundar em marketing, especificamente utilizando as ferramentas de inteligência artificial, ou um aluno que esteja, né, ali, pode ser jovem, adolescente, que esteja querendo iniciar uma carreira, né, se encaminhando para futuramente trabalhar na área, também é uma trilha que se adapta para esse aluno. Isso aí. Então, pessoal, aqui quais são os processos, né, que nós criamos aqui para vocês justamente para essa trilha. Então, o objetivo é oferecer a trilha, proporcionar ao aluno uma formação sólida, aonde a gente sabe, colocamos cursos que para nós, né, principalmente que trabalhamos no marketing, sabemos o quanto é importante cada um deles, né? Então, às vezes não adianta. Eu sei que é difícil, isso vocês vão falar para mim, Malu, é difícil para caramba vender um pacote tão grande de curso, mas aí é que está o entendimento de vocês dentro do que a gente explicar para passar para esse aluno. Olha, eu estou te passando aqui hoje a importância de tu ter cada um deles para a tua formação final e tu não ter dúvida na hora de chegar na empresa e ir trabalhar novamente, né, voltar para o mercado de trabalho ou iniciar. Todos os cursos, estrategicamente, sempre a gente pensa aqui, a gente envolve o pedagógico da Ouro, a gente envolve o marketing, a gente envolve o comercial, a gente tem todo vamos dizer, um processo de entendimento e o que a gente acha importante para colocar. Então, é exatamente isso que vocês têm que passar. Sempre o objetivo ali dentro, né, é passar segurança para esse aluno e ele ter o entendimento que realmente ele precisa, realmente, de cada um desses cursos que está na trilha, né? Então, ao desenvolver a trilha, selecionar os cursos ali, né, que estão relacionados, proporcionar um ensino mais dinâmico. Então, a gente sempre fala também que não há necessidade de vocês apenas aplicarem um método próprio, tabela de encantamento, temos várias opções de aulas fora da rotina, então isso é muito importante, enriquece demais com relação ao entendimento desse aluno dentro da trilha.
Depois, em média, quase 3, 4 anos, ele fica dentro da escola de vocês, então é esse o objetivo. Hoje, vocês estão focados, às vezes, a vender um curso, que aquele aluno vai ficar quase cerca de 1 ano. Então, pensa que maravilha, 4 anos dentro de um aluno dentro da escola. É difícil de pensar? Claro que é, mas dentro da estratégia de explicação para ele entender aquele processo que ele realmente precisa, fica muito mais fácil, né? O resultado, claro, que são alunos preparados para o mercado de trabalho, o que eu acho que é o objetivo final mais gratificante, tanto para a escola quanto para aquele aluno, porque a gente sabe o quanto que eles enfrentam dificuldades aí dentro do, né, do mundo aí, dos empregos, tanto para iniciar quanto para voltar ao mercado de trabalho. Ô, Malu, aqui tem um gancho legal que é assim, ó, que eu acho que pode ser usado como argumento de venda, né? Falar de inteligência artificial é quase que uma polêmica ali, né? Então, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Eu vejo, assim, que a inteligência artificial ela vai substituir, de fato, muitos profissionais que são robóticos. Eu estava mesmo esse final de semana conversando com um médico e ele estava falando, um médico, assim, eu ia dizer médico antigo, né? Mas uma pessoa de mais idade que é médico há 50 anos, né? E aí ele estava dizendo assim, porque ou os médicos novos se formaram numa formação diferente da minha, ou eles aprenderam que, assim, é quantidade. Ele assim, cara, eu no mínimo 15 minutos eu fico conversando com a pessoa para entender tudo, clinicamente, tudo que envolve, porque assim, ó, eles só que muitas vezes as pessoas nem falam os sintomas, se não tem, tu não vence tão rapidamente entender os sintomas da pessoa, se tu só chega, dá bom dia, o que que tu tem, é isso, entrega e deu. Aí eu falei, ó, um médico que tu senta na frente e ele fala, ele simplesmente pergunta, o que tu tá sentindo isso, ok? Entrega, e aí a impressora já começa a imprimir o que tu vai precisar, entrega, ou seja, nem 5 minutos tu sai. Eu concordo plenamente que uma inteligência artificial faria melhor, pegando aquela meia dúzia de informação, faria melhor uma inteligência artificial, com certeza faria. Agora, porque se eu colocar algum tipo de tecnologia que já dê informações da pessoa, sem a pessoa precisar falar, cruzar com o histórico, analisar tudo e dar um diagnóstico, eu acho que, olha, e aí ele é verdade. Por que eu tô falando isso? Porque se fala muito que a inteligência artificial vai substituir realmente pessoas que não saibam nada de inteligência artificial. Agora, profissionais, seja qualquer área, que saibam inteligência artificial, que tenham conhecimento, não tenham medo, porque as pessoas sabem que existe. Agora, fazer alguma coisa, como é que eu uso o ChatGPT? Esse conhecimento para marketing, assim, ó, não tem como o profissional de marketing não saber. Essa é a minha visão. Agora, para pensar a nível de qualificação na hora de vender o curso, é indispensável a gente ter um tipo de conhecimento em inteligência artificial. Nem que seja para saber como é que funciona de uma maneira básica, mas tem que saber alguma coisa. Porque a gente precisa entender minimamente como funciona. Isso é o futuro, na verdade, é o presente. Eu só acho que, assim, às vezes as tecnologias, elas vêm como uma onda, um tsunami, e aí, aos poucos, ela vai voltar, e aí vai encaixar tudo de novo, e aí sim a gente vai entender aonde a inteligência artificial vai realmente fazer sentido. Assim como a gente agora teve a onda de EAD, então veio a pandemia, botou o EAD em cima de todo mundo, a onda voltou e agora a gente está entendendo como a gente encaixa o EAD, qual é o melhor jeito de entregar e tudo mais. A inteligência artificial está indo pelo mesmo caminho. Ela veio, atropelou tudo, só que agora provavelmente na sequência ela dá uma baixada e aí sim a gente vai entender como é que ela vai realmente fazer a diferença na nossa vida. Que já está fazendo. Agora, se realmente tu é aquela pessoa que está no automático, o profissional que está no automático, vamos pegar marketing. Ou daqui a pouco, para ficar mais fácil, vamos pegar design, para ficar mais simples o exemplo. Ou até pode ser marketing. Eu vou lá e contrato a pessoa de marketing, ela vai ali rapidinho, abre o Word, bota ali algumas estratégias, o que tem que fazer. 15 minutos, ela não pensou nada, ela só entregou. Uma inteligência artificial faria muito melhor, tu respondendo algumas perguntas. Se na parte do design a pessoa abriu o Canva, arrastou meia dúzia de coisa e entregou, cara, uma inteligência artificial faria melhor, com certeza, uma arte se fosse solicitado. Por quê? Se tiver a humanização e tiver o processo de ir juntos, que eu acho que esse é o casamento que vai ser o futuro, com certeza são diferenciais que a IA sozinha não vai conseguir. Então, isso são argumentos de venda. Os profissionais precisam, todo mundo, aliás, mas principalmente quem
sentar na frente de vocês para a matrícula, precisa ter esse conhecimento em inteligência artificial para continuar, para melhorar de cargo, seja o que for, para melhorar de cargo, ter novas possibilidades, precisa ter. É uma tendência natural quando surge uma ferramenta nova, qualquer coisa nova, com o tempo ter adaptação, né? Então, quando é muito novo, as pessoas não conseguem assimilar ainda a função, né? Tem uma resistência, então, né? Tem uma resistência, exatamente, às vezes, porque é uma realidade, a inteligência artificial ela já está no nosso dia a dia, né? Vai estar cada vez mais presente, então requer uma aceitação e uma adaptação dentro das ferramentas que existem, né? Então, entre um profissional que não sabe utilizar a inteligência artificial e outro que saiba utilizar para o seu benefício do seu trabalho, né? Integrando ali com o seu conhecimento, claro, sempre, mas é um diferencial muito grande, né? Uma pessoa que não souber utilizar vai ficar totalmente ultrapassada ali nos conhecimentos, né? Inteligência artificial não é só chat GPT, tá, gente? Então, exatamente. São ferramentas, por isso são ferramentas, os nossos cursos trazem, acho que em torno de 10 ferramentas durante o curso. Inteligência artificial é um conceito. Ele foi impulsionado pelo chat GPT, que acabou sendo mais acessível para todo mundo através do aplicativo. Se tornou mais famoso, né? Das inteligências, ele é o que mais... Mas existem diversas ferramentas para todo tipo de trabalho, todo tipo de atividade que precisa desenvolver. Existe uma ferramenta de inteligência artificial que vai auxiliar ali o profissional na execução da ação. Exatamente. E hoje nós não vemos, mas muitos programas já têm embutido e às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, CapCut, o próprio CapCut, ele vai escutar todo o teu áudio e automaticamente ele vai gerar uma legenda. Isso não é uma funcionalidade, sim, uma inteligência artificial. Então, às vezes está nos mínimos detalhes e a gente não nota. Exatamente. Vou dar um exemplo que nem a Nath falou. Hoje, eu entendo muito como apoio à inteligência artificial, independentemente de qual programa for. Mas essa resistência, eu admito muito, sem vergonha nenhuma, mas lá em 2019 eu tive com o Canva. Porque a Cacavélia de Cora, o meu primeiro curso de Cora foi X3. Lá, meu Deus, 2000, sei lá quanto. Né? Malu, não precisa dar muito datas, porque a pessoa que usa o termo macaca velha já ela está se entregando. Não, vou deixar vocês acharem que eu tenho 19 anos. Macaca velha, a pessoa não tem a data de nascimento 100% branca mais. Mas comentando... Não, com certeza. Mas comentando com vocês, pessoal, eu tive muita resistência, muita. Hoje eu não consigo me ver sem Canva, vou ser bem sincera, porque todas as coisas eu me apoio nele. Então é basicamente isso. Porque provavelmente essa trilha, quem quer entrar no mercado de trabalho vai ter essa resistência. Mas inteligência artificial, eu sei fazer muita coisa. Tem aquela, né, vamos dizer, aquela autoconfiança em si, mas eles têm que entender que hoje qualquer programa, seja dentro da tua área, como por exemplo essa do marketing, quem ainda usa muito Illustrator, Corel, Photoshop, todas elas estão adaptando a inteligência dela. Então, na verdade, tu vai apenas entender como esses próprios programas vão vir atualizando conforme os anos. Então, essas pessoas, o que vocês têm que ter sempre é ter uma resposta e uma segurança de passar para eles que sim, vocês precisam disso. Entende? Então, né, é aquela questão que a gente fala que bem dizer um PNL, né? Vocês vão ter que adaptar a mente deles e eles entenderem que eles precisam disso. Mas, enfim, vamos falar da trilha, né? Senão a gente vai começar a fugir do assunto. Tem um live PNL lá já no portal. Pessoal, então, pessoal, aqui a gente tem a nossa trilha que foi desenvolvida, só para vocês entenderem o caminho que nós pensamos, justamente com esse profissional que deseja trabalhar nessa área, tá? Mas, claro, como falei, todos os cursos são alteráveis, então daqui a um pouco o coleguinha ali que está fazendo o curso já tem introdução informática, substitua por outro, mas tentem fazer essa trilha ter essa mesma quantidade justamente para ter essa retenção desse aluno por mais tempo dentro da escola.
Então, a trilha, ela é uma formação completa, né, que combina inteligência e ferramentas digitais, como nós comentamos. Aqui nós priorizamos ter o básico, como introdução à informática, o Windows 11, Word, passando para ambientes digitais. Então, ali a combinação depois, ela vem de ferramentas para habilidade, justamente para ele ter tanto essa parte da organização, produção e finalização dos processos, tá? Então, vem PowerPoint, nós colocamos ele aqui porque a gente sabe que tem muitas pessoas que ainda utilizam, então ele é um curso que dá para se colocar, né, dentro desse pacote tranquilamente. Canva, que ele já vem aprimorando o PowerPoint, então ele também vai ter outros tipos de opções para eles utilizarem de uma forma a explorar um pouco mais esse ambiente, né? Inteligência artificial, então ele começa a ter o conhecimento dessa ferramenta e depois, empreendendo com inteligência, quem trabalha com marketing, para mim, esse curso é um dos fundamentais, porque a maioria de quem vai trabalhar com marketing vai trabalhar com empresas, então não foge muito desse conceito, né? Por mais que eu não seja empresário, eu vou trabalhar com quem tem uma empresa, então eu preciso entender como ele também está, né? Dentro desse pensamento, desse conceito. O chat GPT, né? Usar IA para fazer a estratégia, né? Que é bem importante ali, quando se diz sobre negócios, sobre empreendimentos, né? A estratégia é muito importante, então a IA pode auxiliar nessa questão da estratégia. Isso aí. O chat GPT, né, pessoal? Então, é um curso aí que está bem atualizado, que nós fizemos há pouco. E o marketing digital, a nossa última versão, para finalizar essa trilha. Como nós comentamos, aqui nós temos a base dos cursos, que nosso cálculo, em média, que a gente sabe que o portal tem, é de 1h30 por aula. Óbvio que vocês têm que adaptar para a quantidade que o próprio laboratório de vocês deixa esse aluno dentro de sala de aula durante, né, o curso. Então, tem que ser feito o recálculo, adaptar, mas basicamente nós sempre nos baseamos nesse tempo que ele vai ficar dentro de sala de aula. Uma coisa muito importante, pessoal, a trilha, ela é algo que vocês têm que, quando apresentar, dar valor a cada um desses cursos. Porque vocês engrandecendo e mostrando para eles cada um porquê é o que faz a diferença na hora da venda. Então, mas por que eu vou ter que ter introdução à informática? Tu precisa saber o básico da informática, como todos. Como funciona o computador, o que tu precisa saber do sistema do computador, o Windows é o básico. Deu um problema no teu Windows, tu vai saber identificar como atualizar, o que tu precisa fazer, Word, texto básico, dá para te fazer tanto dentro do próprio programa quanto online, a gente tem as duas versões. Ambientes digitais, é onde tu vai trabalhar, a internet, o que tem ali dentro, qual é a funcionalidade disso, o que tu vai precisar para poder aplicar toda essa questão desse curso. O PowerPoint, juntamente com o Canva, apresentações, né, para vocês apresentarem para futuros clientes ou a própria empresa que vocês vão estar trabalhando. Inteligência artificial é o básico que hoje vocês têm, então valorizem cada passinho dessa trilha para que ele entenda a importância de cada coisa, né? A estrutura dela... São cursos interligados e pensados juntos para fazerem sentido na formação do aluno, então cada parte ali, cada curso que o aluno vai evoluindo, ele vai progredindo no aprendizado dele. Então, por exemplo, não faz sentido ele iniciar um curso ali de ambientes digitais se eles não tiverem a introdução informática primeiro. Então, o próprio Word, o Windows, tudo ele vai utilizar no dia a dia dele, mesmo que ele trabalhe, né, utilizando ainda as ferramentas de IA, ele vai precisar ter a base da informática para poder, né, progredir ali na carreira. E claro, né, pessoal, vocês têm que entender o quê? Eu tô com um aluno meu fazendo ambientes digitais aqui, mas tem que entender se ele também quer área. Não adianta querer empurrar, por exemplo, essa trilha para uma pessoa que está fazendo ambientes digitais para depois ir para uma área da TI, por exemplo. Então, conversa com esse aluno, entende o que ele realmente precisa, porque a trilha é bem focada sempre num objetivo final. Vamos dizer, uma área específica, né? Nós tivemos a Kids, que é um pouco mais aberta, no sentido, porque como é a parte que eles têm cursos mais variados, mas nós tivemos o do administração, nós tivemos o do game, acho que era uma que era games com inteligência, né? Se eu não me engano foi, que a gente fez. Então, assim, a trilha é justamente isso. É focada no objetivo final para profissionalizar completamente um aluno.
né? Então, essa questão da sondagem dentro de um atendimento é o que vai fazer também vocês entenderem e poderem aplicar um pouco melhor essa questão da tentativa de venda de uma trilha, né? Acho Vamos falar que um pouquinho sobre agora, os materiais? Quer que eu fale um pouquinho isso, sobre os eu ia dizer, materiais? agora eu acho que a parte da Nath, que ela vai estar Tá. conversando com vocês aí. Vou numa passada geral aqui nos materiais, depois eu vou mostrando um pouco de cada um. A gente basicamente que desenvolveu materiais para que seja divulgado nas redes sociais essa trilha, então, para que os alunos e futuros alunos saibam que está acontecendo a questão da trilha, né? Vocês têm a possibilidade dela. Então, a gente fez o card, o stories e um carrossel falando um pouco ali mais detalhadamente sobre a trilha, explicando um pouquinho sobre para qual público ela é, e depois eu vou mostrar ali para vocês. Impressos, a gente tem um cartaz tradicional ali, mostrando a trilha. Vocês podem fazer a impressão do cartaz, deixar ali na escola, como a Malu falou antes, pode ser um aluno que já esteja na escola, mas que queira se profissionalizar na parte de marketing e inteligência. Então, vocês vão estar ali ofertando para o aluno, né, mostrando para ele a trilha, os cursos que tem, que pertencem a essa trilha, né. O folder com 2 dobras, que é o padrão também, a gente mantém como padrão um material base ali, digamos, para vocês terem na hora de receber um aluno ali na escola, né, vocês podem mostrar para ele, o folder tem a descrição falando um pouquinho sobre o curso, os públicos que atende, né, um cartaz também com QR Code para o e-book, depois a gente vai mostrar o e-book também, que é um material de apoio, né. Mídia digital, a gente tem o wallpaper, vídeo para monitores, que é o básico que a gente também faz, né, o vídeo animado ali para colocar na recepção da escola, também uma maneira de comunicar que existe essa trilha, ele mostra ali quais cursos estão dentro da trilha, né, vocês podem ver aqui no monitorzinho. Materiais de apoio, legendas, então esse material vai com legendas para postagem ali dos materiais nas redes sociais da escola. Vocês também podem enviar por WhatsApp, né, para uma lista ali de prospecção que vocês tenham, de leads, né, alunos que vocês queiram ali fechar matrícula ou ofertar para esse aluno, tem um aluno ali que demonstra interesse na área de marketing, filtra esse aluno, envia para ele, mostra ali a nova trilha, né, faz ali a propaganda da trilha. Modelo de portfólio, também é um material diferente que a gente trouxe. Como a gente está trabalhando muito com essa questão da formação do profissional, a gente trouxe um modelo de portfólio para que o aluno possa também, pode ser ao final do curso ou no decorrer do curso, adicionar os projetos que ele desenvolver. Não é projetos perdidos, né? Então ele vai poder adicionar ali no portfólio as informações dele, as formações, os próprios cursos que ele for concluindo dentro da trilha, ele pode botar nesse portfólio. E também os materiais que ele desenvolver nos projetos, né, no decorrer de cada curso. E o e-book? O e-book, pode falar. Não, e uma coisa bacana de falar sobre o portfólio, que o portfólio é algo que vocês não precisam aplicar apenas nessa trilha. Vou dar o exemplo de quem está fazendo design gráfico. Para quando ele for mandar um currículo, é muito importante ter um portfólio. É muito bacana. Então, vocês podem adaptar isso para a escola de vocês para usar para outras funcionalidades. Como a gente fala sempre, 100% editável. Então, vocês têm aqueles alunos que estão fazendo design. Então, faz uma aula diferente naquele dia. Pede para eles criarem o próprio portfólio deles com a base do que a gente passou. Vocês vão ver que ficou bem bacana depois. Era só isso que eu queria falar. Nossa, uma boa pontuação. Boa pontuação mesmo. É um material que, como eu estava comentando antes, né, da versatilidade, tem materiais que estão dentro de projetos, mas que podem ser utilizados para N possibilidades, né? Pode utilizar esse portfólio para qualquer área que o aluno estiver se formando. Depois eu vou mostrar ali para vocês a estrutura. Ele é um portfólio versátil, assim, não é específico do marketing ou específico da inteligência artificial ali. Não, ele é um portfólio padrão, um template, né? Um modelo que o aluno pode utilizar para colocar as formações dele, seja qual curso for, qual trilha for, né? Aqui a gente tem o material para redes sociais, então é o carrossel que eu comentei antes, né? Aqui a gente fala um pouquinho sobre a trilha, né? Faz ali a chamada comercial, né? Perguntando qual a soma que daria o marketing digital mais a inteligência artificial, né? Uma formação profissional completa para quem quiser se destacar no mercado digital. Ficou interessado? Aí a gente apresenta a trilha, fala um pouco sobre ela, sobre qual é o resultado que a gente procura com ela, né? O objetivo. Para quem que a trilha é, então fala um pouquinho dos profissionais que podem
né, que pode ser interessante para esses profissionais, né, o que vai ser ensinado ali, né, o que ele vai aprender no decorrer dessa trilha, uso estratégico de ferramentas de IA para divulgar o marketing, né, tanto na parte profissional quanto no desenvolvimento do próprio aluno. Depois a gente faz ali uma puxada de um bônus, que é o e-book, né, que depois eu vou mostrar para vocês ali, e depois chama para o aluno entrar ali, tanto em contato ou para um link na bio também, que vocês podem colocar um link na bio lá do Instagram, chamando esse aluno para o WhatsApp, e aí mostra ali mais detalhadamente para ele, e aí começa a parte da venda, né? E vem essa questão de uma comunicação muito jovem, né? Comunicação bem bacana também, que isso é leve de trazer. E isso é um gancho, um gatilho também para aqueles jovens, e quando eles olham, eles terem a vontade de chamar, enfim, né? E ter esse interesse. Então, é sempre bacana a gente também pensar, eu vou adaptar a minha arte, que a Ouro fez, para minha escola, mas tenta pensar sempre nesse gancho. Tipo, hoje nós pensamos estrategicamente justamente nesse público mais jovem, que realmente é o mais interessado, né? Então, a gente sempre tenta trazer a trilha com a estratégia justamente da comunicação, do visual da comunicação, sempre estratégico também. É verdade, pensar que os dois públicos-alvos que a gente focou ali, né? Primeiro, o aluno que está iniciando na carreira, né? Que é adolescente ou jovem, ele está iniciando a formação, a gente trouxe essa dinâmica mais descontraída. E também, por outro ponto, um profissional que já trabalha na área ou que tem interesse no marketing, o marketing e o design caminham muito juntos. Então, a gente trouxe também essa questão mais descontraída, mais jovem ali, né? Justamente para passar a imagem que a gente gostaria para esse público-alvo, né? Gerar a identificação dele. Então, a gente tem aqui o modelo de card stories, né? Para divulgação ali nas redes sociais. O modelo de folder, como eu disse, dá para fazer a impressão desse folder, deixar ali na hora da conversa com o pai do aluno ou com o próprio aluno, né, diretamente, mostra ali para ele a trilha, a oferta, é um pacote, né, de cursos, então é bom mostrar para ele e fazer essa parte, como a Malu falou ali, da conscientização, né, da importância de cada curso dentro dessa formação. Depois nós temos aqui o cartaz A3, que é também pode ser para divulgação ali física ali na escola, né? E a gente tem também um cartaz que tem a possibilidade de colocar aqui um QR Code que leva para esse e-book. Então, digamos que a escola queira fazer uma aula especial ali no dia, falando sobre marketing e inteligência artificial, falar um pouco sobre a realidade do mercado hoje, traz esse folder com QR Code e no final dessa aula oferta esse e-book para esses alunos, né? Que é um e-book que vai falar ali um pouco sobre uma orientação sobre posicionamento digital. Um guia prático, né? Aqui, o modelo de portfólio que a gente comentou, então, é um modelo, vamos dizer, coringa, assim, né? Pode ser utilizado para qualquer área, então, a gente tem aqui as informações de contato, chamando a pessoa para ver um pouco sobre o trabalho do aluno, então, vai ter a imagem, a fotinha ali do aluno, a descrição, né, sobre ele, falando um pouquinho sobre, se apresentando. A formação, então, a gente já tem aqui todos os cursos que estão dentro dessa trilha, com a data, pode colocar aqui ao lado a data de formação, o período que esse aluno estudou, e o básico ali, que é o ensino médio, né, o ensino superior, se ele tiver ali, ele pode preencher também. As experiências, se ele tiver experiência, ele pode colocar aqui também. É válido também trabalhos, né, que não sejam, pode ser, como é que se diz, voluntário, né, também pode colocar ali, é interessante quando o aluno muito novo, né, não tem a experiência profissional, pode também colocar ali a experiência de trabalho voluntário. As habilidades, então, a gente trouxe aqui em específico voltado muito para essa trilha, mas ele é um padrão, é editável, se vocês quiserem trocar depois ali as habilidades do aluno. Então, tem o marketing digital, o Canva, quanto que esse aluno vai estar desenvolvido nessa ferramenta após a conclusão do curso, né? Canva, PowerPoint, informática, ferramentas de IA, planejamento estratégico e social media. Ô, Nath, assim, né, pessoal? Não pode falar, Luciano. Eu tô tomando chá aqui porque a garganta tá querendo falhar já. Assim, ó, deixa eu só responder uma pergunta ali que o William fez. Quais são as configurações mínimas para rodar as IAs? Na verdade, quase todas as IAs que a gente... acho que, na verdade, quase todas não. Todas as IAs que a gente trabalha na aula são ferramentas online. Então, é só o navegador mesmo, tá? Então, claro que algumas têm plano pago e tal, mas a grande maioria não, todas têm plano grátis aí.
para utilizar, tá? Eu acho que essa questão do portfólio, isso é uma coisa muito legal. Claro que eu posso ir para várias áreas, mas principalmente em marketing ou design, tem que ter isso aqui. Porque assim, ó, a visão é outra quando eu quero contratar um designer ou alguém de marketing que manda um portfólio, não simplesmente um currículo. Porque assim, ó, desculpa, gente, mas se eu abro vaga para design e vem um currículo no doc branco com letra Arial... Já dá um desânimo, né, O que Elisiana? acontece? O que acontece muito. Eu vou dar um exemplo na prática. Eu lembro que me chamou muito a atenção, eu não lembro da Nath, que não vai ser o Word branco, né, Nath? Mas eu não lembro. Mas Não era, eu lembro da Nath. Eu lembro o da Malu, o da Malu eu lembro, que era bem colorido, diferente, assim, era um currículo diferente, não era um currículo tradicionalzinho, tá? Eu sei que tem toda aquela polêmica de que coloca foto, não deve colocar foto, se a pessoa pode olhar esteticamente, não contratar, enfim. Mas assim, ó, eu acho que tem que ter foto, eu acho que dá uma cara pro currículo, né? Eu acho também. E assim, ó, se for design e for marketing, cara, esse portfólio pode mandar o currículo, tudo certo, mas gerar um PDF, como a gente está entregando pronto. Isso é algo que vocês podem trabalhar com todos os alunos dessa linha, mas tipo assim, ó, nem que bote um horário para fazer portfólio. E aí cada um entrega. Se o cara pode entregar impresso, isso fica bonito. Se o cara gerar um PDF ali no Canva, entrega, fica legal também. Isso é uma coisa muito legal de se trabalhar com os alunos. Exatamente. Não pode cair naquele ditado, né? Casa de ferreiro. Não dá para deixar, né? Por exemplo, tu trabalha na área do design ou qualquer coisa que lide com uma parte visual, tu não ter um portfólio teu próprio, que seria o básico para tu, né? Promover ali teu trabalho para quem está querendo te contratar, né? E, na verdade, isso aqui é um currículo, tá, pessoal? Quem podem falar para o aluno com toda certeza, ele não precisa fazer um currículo daqueles dos básicos. Ele pode mandar esse portfólio aqui, é o currículo dele, ele bota os dados, as informações, que está dizendo a formação, a experiência dele, não tem o porquê mandar mais currículo com as mesmas informações. Isso está super completo, que ele pode fazer adaptar de alguma coisa que ele acha que precisa colocar. Hoje em dia, que nem o Lisandro falou, eu acho que essa questão de quem trabalha em certas áreas, não tem como botar um Arial Bold lá, fazendo um currículo no tamanho de letra 12 corrido. Vai ser um tiro no próprio pé, né, Malu? Vai ser um tiro no próprio pé, porque é uma oportunidade também do profissional mostrar as habilidades dele no portfólio em si, né? Depois, particularmente eu, né? Eu digo que questão da foto que o Lisiano falou, eu prefiro currículo com foto. Tem gente que não gosta de colocar. Mas eu prefiro principalmente na minha área da comunicação, porque às vezes a gente sabe que a área da comunicação tu tem que também te mostrar, né? Na verdade, tu é o teu, vamos dizer, o teu cartão de visita, né? Por mais que de repente tu não goste da tua aparência, isso é algo que fica um pouco mais vazio. A gente tem. O que acontece? O que eu faço, tá? Eu sou bem sincera, eu vou lá procurar. É uma polêmica, Malu. Tu não vai gerar uma polêmica agora aos 45 minutos da live. Não, mas eu faço, Malu, procuro o Instagram, eu procuro o LinkedIn para saber quem é a pessoa, porque às vezes eu já posso ter visto essa pessoa, trabalhado com essa pessoa, ser atendido por essa pessoa, então eu gosto, né? Particularmente, eu gosto de um currículo bem completo. Mas tem gente que não prefere não ter foto. E tá tudo bem. Mas eu acho que nesse caso, na área da comunicação, independentemente seja marketing, design, eu acho bacana ter uma sugestão. Também acho. Verdade. Gente, daqui a gente tem a... Nath, pode falar. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que eu acho bem pertinente. Por que colocar PowerPoint se no Canva dá para fazer slides? Concordo plenamente. No Canva é possível e várias outras ferramentas é possível slide. Mas eu acho que para qualificação profissional a pessoa precisa passar pelo PowerPoint. Porque eu vou dar um exemplo, tem muitas empresas que ainda usam. Se ela for autônoma, tá tudo bem, ela pode usar o Canva. Mas se ela for trabalhar numa empresa, invariavelmente vai cair com PowerPoint, ela vai ter que saber utilizar. Então, assim, para mim, aquela parte da trilha até chegar ali em Canva para cima, aquilo ali é para a pessoa sair de não ser analfabeta digital. O que a gente tem a falsa sensação de que as pessoas estão envolvidas na tecnologia, e não é. Mesmo os jovens, eles não sabem. Então, assim, aquilo ali é a base. Deu a base para a pessoa, a partir dali agora ela vai conseguir novas áreas. Então, eu recomendo fortemente que mantenha o PowerPoint. E eu digo por experiência própria, trabalhei numa empresa
lá em 2020, na pandemia, que ela era uma empresa de quase 30 anos. Muitas das coisas no marketing que eu pegava para resgatar, para fazer, por exemplo, históricos, enfim, era tudo importante. E que se eu não soubesse como extraía imagens, como é que fazia texto, pegava do Word, passava para o PowerPoint, com certeza eu ia ter uma grande dificuldade. Eu acho que basicamente é isso. Não é nem na questão de montar, eu acho que é especificamente de tu ter um histórico, principalmente de busca, por exemplo, de uma empresa que tu vai trabalhar que ainda utiliza. Vamos falar daqui também da Ouro, temos muitas ferramentas que a gente utiliza muito mais também, como Excel e tudo mais, só que nessa área especificamente eu acho que não se enquadra tanto, né? Eu digo que ali do nosso setor, por exemplo, do marketing, quem utiliza mais Excel sou eu, mas porque eu trabalho com uma parte um pouco mais administrativa, mas se não, eu acho que ali a Nath, o Felipe, Camille e companhia, é muito raro usar, né? Mas o PowerPoint, por exemplo, como falou, pega um histórico. Vou dar um clássico, Miguel. O Miguel não está aqui hoje, mas, né, tá de férias. Mas o Miguel é o que me manda uns Words antigos, uns PowerPoints. E só me diz assim, adapta para o atual, faz aí do atualizado. E é isso. E acontece, pessoal, é a rotina. Se eu não tivesse entendimento, com certeza eu ia estar me batendo. É verdade. E depois aqui a gente tem a seção dos projetos, né, que o aluno pode desenvolver ali tanto no decorrer do curso ou até no decorrer da trilha pode incentivar ali o aluno a fazer alguns projetos fictícios até para adicionar como habilidades, né, para qualquer projeto que o aluno desenvolver que ele aplique as habilidades dele ainda é válido. Então, mesmo que o aluno não tenha experiência, é importante para o próprio desenvolvimento dele, né? Exercitar, usar as ferramentas na prática. Depois aqui a gente tem os contatos finais, né? Encerramento do portfólio. E é isso. Esses são os materiais. Agora eu vou mostrar... vou mostrar o e-book, né, Malu? Isso aí. Pessoal, o e-book é algo que nós estamos trazendo um novo conceito para vocês, justamente para vocês terem essa ferramenta a mais para dentro da escola de vocês. Não especificamente que vocês têm que utilizar ele dentro da trilha, tá? Ele pode ser algo também que pode ser usado fora para um aluno que já está se formando, um aluno que quer fazer novos cursos. Então, a gente teve o anterior, que era com relação à entrevista, né, do início ao fim, que a gente fez, e esse aqui especificamente nós fizemos baseado nessa trilha, tá? Mas é básico para um profissional do marketing. Então, o que a gente fala ali? São 10 capítulos que a gente vai falar com relação a como conduzir uma entrevista, o que ele precisa apresentar dentro da entrevista, perdão, o que ele precisa apresentar dentro do digital, questão de criação de rede social. Gente, para quem trabalha nessa área, é o básico ter uma boa rede social comunicativa com relação aos trabalhos, mostrar o que faz, né, os projetos. Eu vejo muito, o pessoal não tem muita utilização do LinkedIn, eu particularmente também tento utilizar mais, mas com o tempo do dia a dia a gente não consegue. Mas o LinkedIn é uma rica ferramenta para quem trabalha nessa área, se expor ali dentro de uma forma que mostre portfólio, ele tem inúmeras possibilidades de mostrar apresentações em PDF, apresentações, vídeos, fotos, enfim. Então, dentro desse e-book, pode ir para essas páginas, Nath, que eu vou comentar no modo geral. Ele tem várias opções e tem tarefas práticas, isso que é legal. Então, às vezes, cada capítulozinho, ele tem algumas ideias bacanas de vocês estarem aplicando. E isso pode ser também tratado como um e-book para um dia de aula fora da rotina, né? Ali, que não seja também do curso. Porque fala muito pouco sobre essa questão de quem vai se comunicar, como vai se comunicar, falar sobre coisas importantes como ter um e-mail bem específico, profissional, não menininha gaúcha 2000, vamos dizer, né? Que aqui a gente utilizava esses e-mails ali na época do Yahoo, do chat aí, né? Não vamos falar de idade de novo. Eu não usava menininha gaúcha. Não, tu não. Menininho gaúcho, então. Guri Alegrete. Não era Alegrete, mas enfim. Mas falar, né? Porque nem, por exemplo, eu tinha um e-mail que era Malu Moreira Designer.
né? Então, eu utilizava já justamente, eu estou falando que é o meu nome e o que eu faço, mas não precisa especificamente colocar o que tu faz, mas ter um nome, um e-mail profissional, ter uma foto de qualidade, não precisa especificamente, meu Deus, eu vou marcar um ensaio para fazer uma foto, não, mas vai lá, coloca uma roupa bacana, pega uma parede mais lisa da tua casa, faz uma foto num ambiente, né, mais profissional. Então, são ideias e dicas dentro desse e-book para que vocês possam, no final desse curso, né, estar ajudando esse aluno de vocês no momento aí da parte profissional, e também vocês podem utilizar para outros alunos que já estão fazendo cursos dentro dessa área, para poder se apresentar aí para esse digital, para poder fazer, vamos dizer assim, a propaganda em si deles, né? Então, é um projeto também que a gente está fazendo agora dos e-books. Vamos tentar trazer bastante, justamente para que vocês tenham esse que a mais. Vou dar um exemplo clássico, Malu, eu quero fazer aí uma tarde de conhecimento. Traz uma pessoa, vamos dizer, da área do gestor de pessoas, como se portar dentro, né, de uma entrevista ou dentro do mundo digital, para que o mercado de trabalho te visualize. No final, entrega o e-book gratuito e uma bolsa de estudos. Boa ideia. Então, são ideias legais que vocês podem estar aplicando e utilizando esse material de uma outra forma, tá? Como a gente sempre fala, nunca é apenas um material, a gente sempre tenta pensar em inúmeras possibilidades de utilização dele, né? É E eu material acho com a que... estratégia junto, né, Malu? A gente traz um Exatamente. material pensando já numa estratégia que vocês consigam puxar ali, um gancho, como a Malu falou, pode ser um momento ali junto com os alunos, algum evento na escola, vocês utilizam esse material como apoio, né, para esses eventos. Isso aí. E assim, ó, pessoal, com relação a aplicação, se vocês tiverem dúvidas também, olha, eu vi a live, mas não entendi como eu vou aplicar, como eu vou vender, vocês podem chamar o pessoal aqui do pós, né, as meninas do relacionamento, elas vão falar conosco e a gente pode estar dando mais ideias. Mas uma trilha dessas, eu, pelo menos essa aqui, eu acho que, se não me engano, eu comecei em março, só que, claro, a gente vai tendo outros projetos, a gente vai colocando, até porque a gente esperou todos os lançamentos para lançar. Então, é pensada estrategicamente, em várias etapas para se ver, né? Hoje a gente não tem, vamos dizer, uma escola que faça a utilização dela antes de lançar, mas a gente pensa em todo o conceito de como isso vai chegar na escola e como vai ser a venda desse produto, dessa trilha, né? Então, é uma estratégia pensada justamente para não ter muitos erros, né? A gente tenta sempre passar exatamente cada passo a passo para que vocês tenham uma aplicação de uma forma mais segura e que realmente, como a gente falou, o objetivo final seja venda. Eu vi que a Descomplique ali, eles perguntaram a questão da duração da trilha. Isso mesmo. Assim, ó, é muito particular, como eu comentei anteriormente. Hoje, nós pensamos, né, dentro do portal, a gente tem a nossa calculadora que calcula 1h30 por aula, né? Então, em média, aqui vai dar 3 anos e meio, 4 anos, depende muito de como vai ser distribuído dentro do ensinamento. Mas daqui a pouco... Ô, Malu, é que depende se é uma vez por semana, ou duas, ou tudo mais. Isso, exatamente. Varia muito, né? Exemplo, O tempo de cada aula, né? Por exemplo, a gente tem muito licenciado que utiliza 1 hora de curso por 2 vezes por semana, e, se eu não me engano, tem uns que usam 2 horas. Então, assim, ó, a questão do cálculo vai ter que ser adaptada, né? Mas então, Malu, tem a soma da carga horária de todos, não? Rapidamente? não, nós podemos colocar. Não, mas a gente somou. Quando for publicar, aí tu coloca uma simulação, considerando uma aula por semana, 1h30. A gente coloca dentro do doc. Uhum. A média das trilhas baseadas nos pacotes, vou chutar uma média ali de 180 horas para cima, 190. Fica normalmente nessa média. Que a gente tem um cálculo de 10 cursos dentro da trilha, então normalmente fica dentro dessa carga horária. Antes de encerrar, vamos mostrar só aquele material. Vamos. Tem aqui já em mãos. Em mãos não, né? Em mãos digitais. Vou mostrar aqui, pessoal. Esse é o folder que a gente desenvolveu ali com a lista de cursos. Então, aqui no verso tem toda a lista de cursos. A gente vai sempre manter atualizado, né? Conforme virem os novos lançamentos, a gente vai adicionar aqui. Então, vai ser um material que vai estar lá com um link para editar no Canva sempre atualizado. Certo. Lembrando, a Nath me trouxe um gancho muito importante, que chega muito, tanto no suporte quanto no nosso relacionamento pessoal. Tanto o catálogo, quanto o catálogo de cursos individuais, pacotes, e este aqui,
toda vez que lança curso, ele é atualizado. Então, se você fez lá o seu catálogo impresso no início do ano, no final do ano, quando nós lançamos, ele impresso, ele não vai estar atualizado. Então, a gente sempre pede para vocês, toda vez, isso é clássico, toda vez lançou o curso na Ouro Moderno, vai no portal, baixa novamente o catálogo, porque ele vai estar atualizado. Então, claro que é muito bonito o catálogo atualizado e impresso e tudo mais, né? Só que vocês vão ter sempre que estar imprimindo, né, novamente, porque vai ser atualizado. Então, só para vocês saberem, porque todo mundo chega, mas eu não tô, o meu catálogo não tem um curso de ChatGPT. Só que a pessoa imprimiu lá em dezembro, janeiro, então realmente, pessoal, não vai ter, né? Então, só para esclarecer isso para vocês. Digitalmente, ele vai estar sempre atualizado, tá? Isso aí. Até o pessoal perguntou de lançamento de curso, né? Eu acho que a semana que vem eu vou me comprometer, mas semana que vem, não? Não tenho. Se tu tá te comprometendo, é tu, mas hein? o próximo. Porque... Desculpa. Mas o próximo. Eu acho que assim, ó. Agora, isso que eu falei agora, tem uns 10 agora ali que estão infartando na empresa, olhando a live agora, mas tudo bem. Não, eu tô infartando, eu vou colocar porque, a né? data no grupo, tá? Mas o próximo é departamento pessoal, que está sendo a revisão final ali, eu acho. Isso que eu ia falar. Não. É o departamento pessoal. Vamos dizer que na próxima quinzena, eu acho que é mais tranquilo de nós falarmos dessa forma. Tá em processo final de revisão ali, porque tínhamos que trazer um profissional para revisar o curso, porque tem as leis que mudam, né? Nosso país gosta de mudar a lei, né? Então, mudar a lei... Porque quando mexe com lei, essas coisas, né, pessoal? Vamos ser bem transparentes com vocês. O lançamento seria no final desse mês, né? Só que, claro que a gente precisa pegar pessoas profissionais que estão dentro desse meio para a gente validar. Para vocês, daqui a pouco, começar a aplicar o curso e vir, não, pessoal, tá errado. E aí, né? Então, a gente está aí com um pessoal aí profissional 100% que está no dia a dia desse setor para poder passar a segurança do curso para vocês. Então, né? Vamos dizer na próxima quinzena, porque até eu infartei agora. Tem bastante coisa sendo desenvolvida, tem bastante coisa legal. Gente, deixa eu ver. Vocês querem fazer a finalização de vocês, meninas? Sim, eu vou fazer então. Pessoal, mais uma vez agradecendo a mais uma live maravilhosa. Agradeço a Lisiane e a Natália por estar compartilhando aí todo esse conhecimento com vocês aí, a gente poder estar se apoiando. Semana que vem tem live, com certeza, né? O assunto vai ser bem bacana. O Lisiano sabe que ele mesmo que pediu essa live. Então, quero agradecer. Apliquem dúvidas, chamem nosso relacionamento, nosso suporte. Se vocês tiverem sugestões, sempre é bem-vindo. Então, a gente sempre está também aceitando, porque, como nós falamos, hoje a gente está num lado que, claro, a gente teve uma vivência de escola, a gente sabe como é que é, mas às vezes o dia a dia de vocês está muito mais informado, muito mais com ideias do que nós aqui dentro, que a gente está trabalhando com inúmeras coisas, né? Então, Malu, acho que seria legal isso, está viralizando assim, eu estou vendo que está sendo mais procurado desse jeito. Então, pessoal, deem sugestões, ideias, a gente sempre aceita, é bem-vindo. E, mais uma vez, agradecer. Muito obrigada. Perfeito. Vou agradecer também todos que estiveram aqui acompanhando, né, a live. Passei um tempo aí sumida, mas eu gosto muito de vir aqui, né, apresentar os materiais que a gente... Bom saber. É muito bom saber disso. Porque é um material bem bacana de desenvolver, assim, a gente pensar na estratégia, e é importante para a gente também que vocês apliquem, e se puderem, tragam feedback para a gente, né? Pode ser fotos, vocês aplicando a trilha ali na escola, ou resultados, né? Propriamente, tipo, resultados que derem dessa trilha, alunos que iniciem ela, enfim, a gente fica feliz de receber feedbacks. É legal, é bacana pra gente. E agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. Muito obrigada. Então, agora que eu sei que tu gosta... Ai, meu Deus! É tudo que eu precisava ouvir. Porque eu fui falar, né? Gente, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo apoio de sempre. Eu acho que essa é uma grande definição, né? Então, nunca dizem que não é uma opção, mas elas nunca dizem que não. Estão sempre me apoiando aqui, então é sempre aquela correriazinha de terça-feira. Correria não, mas é trabalho para fazer os materiais e é trabalho também na terça-feira que chega, já começa a montar tudo aqui. Então, gente, muito obrigado pela participação de todo mundo. Semana que vem, novamente, estamos aqui terça-feira às 9 horas para a gente fazer essa troca aí de contribuição com todo mundo.
Grande abraço, bom final de semana não, boa semana ainda. Boa semana. Parece que eu já vou sair de férias. Então, boa semana para todo mundo. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.